Olá, meu amigo, olá, minha amiga, como vai você que nos acompanha aqui no Emenda Constitucional número 103, na ponta da língua, uma parceria com a revista RPPS do Brasil. Hoje nós vamos estar falando aí sobre algumas regras de gestão que estão lá no artigo 9º da lei da emenda constitucional número 103. Mas antes disso, você está vendo aí, ó, parte 1, tá? Por quê? Porque nós dividimos em dois, né? Para os nossos vídeos manterem um tempo legal aí para todo mundo acompanhar, a gente está fazendo essa divisão. E a gente começa hoje, né, falando aí sobre o caput do artigo 9º, né, e mais especificamente sobre dois temas. Você está vendo aí, ó, o caput do artigo 9º, ele é bem claro, né, quando ele se refere, você está aí acompanhando e você vê que ele está se referindo e estabelecendo que até que seja editada a lei de que trata o parágrafo 22 do artigo 40, a lei 9717 vai fazer as vezes dela. O que isso significa? Do que estamos falando? Estamos falando da famosa lei de responsabilidade previdenciária que ainda vai ser proposta, né? Mas a própria Constituição eleva a lei 9717, que é a lei geral dos regimes próprios, né, de previdência, à condição de lei de responsabilidade fiscal. Então, ela continua valendo e agora com esse novo status, tá? O parágrafo 1º também traz uma previsão importante, porque na verdade ele traz a definição do que é equilíbrio atuarial e financeiro. E aí aquela definição mais técnica, mas o final dele é extremamente importante. Por quê? Porque ele faz a referência à necessidade de que os ativos apresentados para financiar, né, o passivo atuarial dos planos tenham liquidez e solvência, né? É isso que hoje vai ser a grande análise dos planos de custeio previdenciários que vierem a ser apresentados e elaborados aí pelos regimes próprios, tá? Liquidez e solvência, ok? E aí a gente tem também os parágrafos 2º e 3º que tratam da limitação a que os regimes próprios, ou melhor, foram sujeitos, né, ao se estabelecer que agora os recursos previdenciários se destinam apenas a aposentadorias e pensões. Significa o quê? Que agora os regimes próprios só pagam, só tem como benefícios previdenciários aposentadorias e pensões. E os demais? Os demais ficaram à conta do tesouro. O que isso significa? Isso significa que eles deixam de ser direitos ou benefícios previdenciários e ganham a característica de direitos estatutários concedidos ao servidor diretamente ou a seus dependentes, como é o caso, por exemplo, do auxílio reclusão, para quem optar por mantê-lo. E aí você tem que fazer uma separação. Alguns deles é obrigação do ente ter, né? Como, por exemplo, o salário maternidade, já que a Constituição garante, né, a licença maternidade remunerada. Então, seja sob a forma de licença remunerada, seja sob a forma de salário, ele tem que ser mantido. Outros não, como é o caso do auxílio reclusão, onde não há previsão. Então, cada ente vai definir se o mantém ou não. Importante, esses 3 parágrafos foram objeto da portaria 1348. O que isso significa? Primeiro, eles são de aplicação imediata, ou seja, desde 13 de novembro de 2019, essas providências deveriam estar sendo tomadas nos regimes próprios, né? As duas desse parágrafo, mais a questão que envolve os planos de custeio para equilíbrio atuarial e financeiro. A portaria 1348, ela não vem prorrogar prazo, não. Vamos deixar isso claro, porque tem muita gente confundindo aí. Ela não diz que só tem que cumprir isso em julho, como está estabelecido. Lá está estabelecido um prazo de uma data de 31 de julho de 2020. Não é isso que ela faz, ela não prorroga prazo. O que ela está dizendo é o seguinte: essas medidas têm que ser tomadas. Agora, para efeito de CRP, eu só vou exigi-las a partir de 31 de julho, tá? Isso significa que o regime próprio e o ente federado não serão sancionados para efeito de CRP, mas não significa que eles não estão descumprindo as regras constitucionais, ok, meus amigos? Continuo aguardando vocês nas redes sociais, como Bruno Martins ou como Previdência do Servidor, Facebook, YouTube, Instagram. Não esquece, estamos aqui no Emenda Constitucional número 103, na ponta da língua, uma parceria com a revista RPPS
do Brasil.